ordinária da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Presentes pela ordem decrescente de antiguidade, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, que preside a Primeira Câmara, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia e o juiz convocado Eduardo de Castro Neto, que está gentilmente substituindo o eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que se encontra em gozo de férias. Hoje nós teremos também a ausência de um membro da Câmara, no caso o desembargador Abelardo Benevides Moraes, pelo motivo de que está no exercício da presidência da Corte. E, regimentalmente, quando isso ocorre, o desembargador ele fica destituído da jurisdição na Câmara para se dedicar às atividades administrativas a cargo da presidência da Corte. Eu cumprimento também os senhores advogados e advogadas que se encontram presentes, como também no modo virtual, desejando que tenham todos um bom trabalho. Cumprimento também os servidores do Tribunal de Justiça, que muito se esforçam para que esta sessão de julgamentos possa se realizar. Feitos esses esclarecimentos, caros colegas, eu acrescento que os processos retirados de mesa ou de pauta se encontram na relação acostada à Tribuna dos Advogados, além de que foram objeto de comunicação por e-mail ou por WhatsApp, ou até de forma presencial, aos respectivos advogados e advogadas interessados neles. Indago sobre a ata da sessão anterior aos eminentes colegas, se aprovam, se retificam, se tem algum esclarecimento a requerer. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, a secretaria anota, a ata aprovada. E eu cumprimento também a doutora Gina Moura, defensora pública, que se encontra aqui também na sessão de julgamentos. A representante do Ministério Público, doutora Sônia Bandeira. Tá. Oi, Rita. Boa tarde. Tudo bem? Tem pedido de preferência? Apenas um, né? Temos um pedido de preferência na ordem, que são os embargos de declaração número 246 da pauta. O embargante é José Cláudio de Souza Barros Limitada e a embargada é MV Indústria e Comércio de Plásticos Limitada. E foi requerido o pedido de preferência e eu anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: embargos de declaração conhecidos e não providos nos termos do voto do relator, desembargador Gomes Correia. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Vamos agora para os pedidos de sustentação oral, e eu chamo a julgamento o agravo de instrumento número 230 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Gomes Correia. O agravante é Milene Carvalho Camilo, e o agravado é Leonardo Braga de Oliveira. E pela parte agravada, requereu sustentação oral a advogada Júlia Dalge Montalverne Barreto. Está faltando Lima. Tá certo. OAB Ceará, número 33.685A. Doutora Júlia, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório e a própria sustentação oral, tendo em vista que a proposta de voto do eminente relator, que já se encontra unânime, é no sentido de não prover o recurso de agravo de instrumento. Vou dar uma olhada.
É bom a gente ter certeza. Completo, Cássio? Bom, o relator já está adiantando que o agravo está sendo totalmente desprovido. Em sua inteireza, né? Desprovido, e eu, que já havia votado no sistema do voto provisório, confirmo que o recurso está sendo desprovido. A secretaria anota e eu proclamo o resultado, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do relator, desembargador Gomes Correia. Na sequência, agradeço a doutora Júlia. Na sequência, chama a julgamento o agravo de instrumento número 206 da pauta do PJE, relatoria também do desembargador Correia, agravante é Júlio César Frota e agravada Helena Maria Costa Frota. E pela parte agravada, requereu sustentação oral à advogada Aline Chaves Souza, escrita na OAB Ceará, sob o número 38.433. Boa tarde, doutora Aline. Gente, como é que... Doutora Aline, Vossa Excelência falaria pela parte agravada, não é isso? Senhora Helena, né? Posso dialogar? Não, pode, inclusive aqui houve um erro no acordo, que já foi decidido no e-mail, entendeu? Justamente negando a pretensão da parte, né? E no fechamento está errado aqui. A assessoria, infelizmente, vou ter que mandar refazer a parte dispositiva. Então, a proposta de voto... Atende ao interesse dela. Eu vou dialogar com Vossa Excelência, já que representa os interesses da parte agravada. A proposta de voto do desembargador Correia, que já se encontra votada e é unânime, é no sentido de negar, ou, perdão, de dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apenas para reduzir. Não, presidente, ele foi fixado em um e-mail. Um e-mail, salário mínimo. E eu estou ao voto no sentido de manter um e-mail, negar. Manter um e-mail negando provimento. Então, o voto é no sentido de negar. Negar provimento, manter um salário e-mail. Então, tem que fixado, retificar. Será retificado. Certo? Eu vou providenciar aqui com a assessoria. Ok? Está de acordo? Desembargador Eduardo. Então, a secretaria anota que a nobre causídica dispensa a sustentação oral e eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime, também acompanho o desembargador Correia, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do relator. Julgamento unânime, sem pode encerrar. Ok? Correto. O voto será reajustado, né? Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 173 da pauta do PJE. Esse processo não foi retirado, né? Eu retirei de pauta porque tem uma prevenção, não é isso? Que é advogado, hein? Doutor Marley Campelo Serra. Nós detectamos, ainda que tardiamente, uma prevenção para o desembargador Emanuel Albuquerque, salvo engano, de maneira que eu não poderei submeter o processo a julgamento. Ok, doutor? Fica Vossa Excelência devidamente cientificado. Eu achei até que eu já assinei essa decisão. Ok, mas é por isso que não será julgado. Agradeço a presença e a compreensão de Vossa Excelência. Falta-me a competência para avançar para o julgamento diante da prevenção.
Na sequência, chama a julgamento o agravo de instrumento número 157, da pauta do PJE. O agravante é Lucas Freitas de Lacerda e o agravado é Antônio de Pádua Castro Alencar Júnior. Doutor Marcos Vinícius Freire Fernandes requereu sustentação oral pela parte agravada, não é isso, doutor? Exato, senhor. Está unânime? É o 157 da pauta do PJE. Doutor Marcos Vinícius, eu indago, cumprimento Vossa Excelência e, de logo, indago se dispensa tanto a leitura do relatório como a própria sustentação oral, tendo em vista que a minha proposta de voto, que já se encontra unânime, votada pelos eminentes pares, é no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Como Vossa Excelência falaria pela parte agravada, suponho que não tenha mais interesse em sustentar. De acordo, excelentíssimo. Secretaria anota e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do relator, embargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Na sequência, o julgamento é unânime, ponto encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação número 7 da pauta do SAI, relatoria do desembargador Correia. Apelante apelado Benjamin da Silva Alcântara e apelante apelada Amil Assistência Médica Internacional S.A. Pelo apelante apelado Benjamin da Silva Alcântara, requereu sustentação oral o advogado Francisco Maílson de Oliveira Silva. OAB Ceará número 26.527. É isso? Isso, excelência. É do SAIS. Embargador Correia, Vossa Excelência deseja dialogar com o novo causinho? É o número 7 da pauta do SAIS. Ah, tá, eu votei. Deixa eu ver aqui. Abre aqui para mim. Ele tenha sido colocado agora. Excelência. Ele representa o Benjamin, né? Da Silva. Deixa eu ver se eu votei aqui. Pronto. Eu voto com a relatoria. Pronto. Vossa Excelência quiser dialogar. Excelência. Ele fala pelo apelante apelado Benjamin da Silva Alcântara. Isso. Falaria. Ainda não começou a falar. A única a proposta de volta é no sentido de reduzir, de dar provimento parcial, né, às astraentes. O juiz reduziu de 139 para 5.000, né? E a proposta de volta é para fixar em 61.750. Doutor Francisco Maius insiste na sustentação oral ou atende aos interesses da parte que representa? Excelência, eu gostaria de fazer
Já que é parcial o provimento? Pois Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Pois Vossa Excelência tem um prazo de até 15 minutos para sustentar. Saúdo a todos, o desembargador que hoje aqui está presente, doutor Eduardo, doutor Vidal, doutor Gomes, Carlos Augusto Gomes. Estamos diante de uma situação de uma apelação em que a AMIL, no processo originário, ela foi condenada, obrigada a fornecer aparelho auditivo de implante coclear para uma criança, que na época estava necessitando muito, e tinha uma celeridade, existia uma urgência para que fosse fornecido, porque estava prejudicando aquela criança na época, sobre a sua audição, não estava podendo ouvir, e estava impedindo que ela tivesse desenvolvimento na escola e com as outras crianças. Então, o juiz, na época, em 2020, ele deferiu a liminar e determinou que a AMIL fornecesse o aparelho imediatamente, num prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$300. A AMIL recebeu a intimação e passou mais de 200 dias para poder cumprir com a obrigação que era para ser no fornecimento do aparelho, do implante coclear da criança. Primeiramente, mandou um aparelho errado. Quando o médico foi fazer a cirurgia, observou que o aparelho era errado e devolveu para poder fazer a substituição. Mais de 200 dias foram de espera para que aquela liminar que foi concedida fosse dado cumprimento. Enfim, chegou o momento em que a AMIL forneceu o aparelho integralmente, mas, diante da decisão liminar que fixava R$300, a AMIL estava ciente de que não ia pagar nada quanto aquilo dali, quanto aquela situação. O processo teve a sentença, teve o recurso, transitou em julgado a sentença, voltou para a fase de liquidação, e na fase de liquidação, a AMIL novamente rediscute a matéria, dizendo que não é devido nada de multa, e o juiz da vara originária, da vara de Maracanaú, ele, não sei como ele tirou o valor de R$5.000, mas ele disse que não era devido aquela multa toda que foi calculada, e disse que deveria ser só R$5.000 de multa diante desses mais de 200 dias de descumprimento. Então, o apelante, a Benjamin, e apelado, ele se insurge principalmente nesses dois tópicos. No primeiro tópico, que não fosse dado seguimento a esse entendimento do magistrado Acó, de que a multa deveria ser somente R$5.000, e entende que o valor, mesmo que ultrapasse o valor da causa, que é R$61.000 a R$68.000, que mesmo que ultrapasse o valor da causa, aquela multa ela serve para compelir e uma forma pedagógica para que a AMIL não possa fazer com outras crianças, outras pessoas que também necessitam da urgência no fornecimento de um aparelho que era muito importante para aquela criança naquela época. Então, a apelação é no sentido de que seja feito o cálculo integral da multa, todos os dias que foram dados os descumprimentos, e não somente limitado ao valor da causa. Com a forma pedagógica de sanção para a AMIL, essa multa, ela não é somente uma forma de enriquecimento para a criança, é uma forma de aplicar uma sanção direta para que uma empresa que é internacional, ela possa cumprir com a determinação judicial e possa fornecer aquele equipamento, aquela prótese, aquela órtese, qual seja o bem da vida que está sendo pretendido. E foi diante disso que o juiz ele não fixou um limite. O juiz Acó, ele não fixou um limite do valor do dano da Astrente. Ele deixou fluir porque também talvez achou que a AMIL fosse cumprir imediatamente, mas se passaram mais de 200 dias, quase um ano, se for levar em consideração. Mais 200 dias aguardando para que fosse dado cumprimento. E adiante disso, embargador Gomes, que a gente entrou também com recurso de apelação para poder mudar esse entendimento. E aos outros desembargadores, a gente também, nesse ponto da sensibilidade, o ponto é, a AMIL descumpriu mais de 200 dias a liminar, não forneceu o bem da vida. Não deveria estar adstrito somente ao valor, o valor da causa. Pode haver uma superação desse valor da causa, até porque
O intuito da criança, na época que entrou com a ação, não era receber astrente, era ter imediatamente aquele aparelho para que pudesse voltar a ouvir novamente, para que pudesse ter uma continuidade na sua vida. Então, diante disso, a criança passou mais de 200 dias também sem poder frequentar a escola, porque ela não tinha interação direta na escola. O valor do dano moral foi fixado em R$ 5.000 na época, e eu creio que tenha sido esse o parâmetro que o juiz, o ACO, se baseou para também limitar o valor da astrente, 5 mil, mas o valor da causa total, somando o aparelho com o dano moral, ele é em torno de R$ 68.000, salvo engano. E é esse projeto do recurso de apelação que pretende essa reforma nesse sentido, dar provimento total para que possa o valor da astrente ser superior ao valor que está sendo postulado, que foi postulado, que já teve trânsito julgado e tudo no processo, que seja superior ao valor da causa que foi pedido na época, como forma de sanção pedagógica. É como se espera. Agradeço, doutor Francisco Maílson de Oliveira Silva, não é isso? Isso. Agradeço pela explicação oral e passo a palavra ao eminente relator para proferir o seu voto. Pois não, senhor presidente. O futuro desembargador Eduardo de Castro Neto, queria fazer aqui a saudação. Já em exercício, né? Queria fazer a saudação antes de proferir meu voto, desejando-lhe boas-vindas, né? A diletíssima primeira Câmara de Direito Privado, foi meu contemporâneo de faculdade também, né? Da nossa tradicional Faculdade de Direito da UFC. Desejo a Vossa Excelência muito sucesso, muita paz, muita saúde para enfrentar os processos de direito privado, que não são poucos. Seja bem-vindo. Senhor presidente, senhores advogados, as astreintes, né? As astreintes surge a necessidade da multa ter um balizamento, né? Surge sempre, infelizmente, o que a gente vê corriqueiramente, os magistrados do primeiro grau, eles não colocam um patamar, um teto. Recentemente, apreciando uma apelação, o cumprimento de sentença de uma empresa em torno de R$ 3.000, com ligação com uma empresa tal aí, e eu sei que eu fui surpreendido com um asteinte de 1.100.000. Inclusive, a própria lei, ela prevê que quando a norma, a jurisprudência, ela prevê que quando for ínfima, se aumente, e quando for excessiva, se reduza. E na presente hipótese aqui, eu entendo, eu estou propondo por manter esse valor de 61.000, conforme falei aqui, 61.750 como referente ao valor da causa. Não entendi conveniente colocar 5.000, porque 5.000 seria até uma premiação para a parte descumpridora. Minha proposta de voto vai nesse sentido, Excelência. É como voto. Agradeço, desembargador Corrêa. Como voto, o desembargador Eduardo de Castro Neto. Acompanhando o relator. Na sequência, eu voto e eu cumprimento mais uma vez o doutor Maílson de Oliveira Silva pela sustentação oral. Mas, doutor Maílson, a questão aqui é muito simples, né? Nós sabemos que as astreintes, elas não transitam em julgado e podem, a qualquer momento, ser modificadas, né? Esse largo intervalo temporal de descumprimento da obrigação judicial imposta, ele poderia muito bem ser contornado se a parte tivesse se dirigido ao juiz e requerido, vamos dizer, uma penhora online, um bloqueio online daqueles valores para o adimplemento dessa obrigação. Isso não foi feito. E a obrigação ela foi se protraindo no tempo, foi demorando, e a parte a quem beneficiaria o cumprimento dessa obrigação também ficou inerte, e é por isso também que demorou, né? E como as astreintes ela não tem um fim em si mesmo, o objetivo delas é apenas forçar o adimplemento, o cumprimento de uma obrigação judicialmente imposta, né? É que ela é suscetível de decote.
E no caso aqui, o juiz de primeiro grau, ele reduziu essas rastreantes de R$ 139 mil para R$ 5 mil. E realmente, como frisou o eminente relator, é quase que uma premiação para a parte a quem cabia o cumprimento dessa ordem judicial. A proposta do eminente relator está muito bem calibrada no sentido de fixar o teto para a incidência dessa multa como sendo o valor atribuído à causa, que não é também um valor irrisório da ordem, pois é da ordem de R$ 61.750. Lembrando, essa obrigação já chegou a ser cumprida e o que se discute aqui é meramente as astreantes decorrentes do descumprimento dessa obrigação. Entendo, a exemplo do eminente relator, que está perfeitamente calibrada e que, por isso, não merece qualquer reproche o voto do eminente relator. De maneira que proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação de Benjamin da Silva Alcântara e negar provimento ao apelo da Ambil Assistência Médica S.A., tudo nos termos do voto do eminente relator, desembargador Gomes Correia. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Agradeço mais uma vez, doutor Francisco Maílson. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Na sequência, chama a julgamento o agravo de instrumento número 161 da pauta do PJE. O agravante, ou os agravantes, são Cláudio Jorge Fontinelli de Albuquerque e Roberto Schneider. E o agravado é o Grande Moinho Cearense S.A. Requereram sustentação oral os advogados Edson Rezende do Nascimento, OAB Ceará, número 37.488, pela parte agravante. E pela parte agravada, requereu sustentação oral o advogado Afonso Carlos Lustosa Filho, OAB Ceará, 46.140. Todos já se encontram apostos. E eu indago a ambos se dispensam a leitura do relatório. Sim, excelência. Secretário de anota e eu passo a palavra ao advogado Edson Rezende do Nascimento para falar pela parte agravante, pelo prazo de até 15 minutos. Muito obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, José Ricardo Vidal Patrocínio, relator e presidente da Augusta Câmara de Direito Privado do TJCE, desembargador Carlos Augusto, juiz convocado Eduardo Neto, excelentíssima representante do Ministério Público, doutora Sônia, a ilustríssima representante da Defensoria Pública, doutora Gina, servidores, advogados e os colegas que acompanham também no virtual, tá? Excelências, trata-se de um agravo de instrumento cuja discussão central aqui reside na excessividade de uma medida cautelar, né? E antes de adentrar o mérito, é importante trazer a evidência aqui de Vossas Excelências uma questão que toca a tempestividade do agravo, né? Foi ventilado nas contrarrazões da parte agravada, o Grande Cearense, que o recurso teria sido protocolado um dia após o término do prazo legal de 15 dias, né? E como fundamento para essa alegação, trouxe a parte agravada a sustentação de que teria havido a publicação durante o período de recesso judiciário, né, que se estende do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, quando, a bem da verdade, a gente não tem nos autos nenhum documento, uma única certidão que aponta de forma categórica, objetiva, que essa publicação ocorreu nesse período. A bem da verdade, nós temos apenas uma certidão informando que a decisão agravada, né, hora desafiada aqui no presente recurso, foi enviada para ser disponibilizada nesse período, né? Mas não temos nenhum documento atestando essa publicação, né? Até porque o entendimento do STJ, de fato, é que se a publicação acontecer durante esse período, de fato, a publicação tem validade e o prazo já começaria, né, no primeiro dia após o recesso judiciário, que é 21. Né? Todavia, esse caso aqui é um distinguish.
E é importante trazer aqui a evidência, desembargador Carlos Augusto, que idêntica situação também foi levantada no agravo interno cível número 062 8369, dígito 73.2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros, que possui como agravante e agravados exatamente as mesmas partes e a mesma circunstância fática, né? A publicação aconteceu no mesmo dia. E nos autos desse agravo interno cível, o ilustre vice-presidente do TJCE reconheceu a tempestividade e deu provimento ao agravo. Tá? Então, é um ponto de muita importância. E ainda que, por pegar o debate aqui, a gente se deparasse com essa questão da intempestividade, é importante trazer aqui a evidência de Vossas Excelências que o que se discute aqui nesses autos é uma matéria de ordem pública, né? E tal como prevê o artigo 485, parágrafo 3º do CPC, haveria aí a possibilidade de conhecimento, inclusive de ofício, né? Porque a gente está falando aqui de excesso de penhora e de indisponibilidade patrimonial. Então, superada essa preliminar, passamos ao mérito. Excelências, o caso aqui é simples e ele traz duas questões centrais. Nós estamos falando de uma ação que discute a anulação de aprovação de contas e pedido de indenização formulado pelo GMC em desfavor dos agravantes. O que está sendo discutido no processo de primeiro grau gira em torno aqui da monta de aproximadamente 11 milhões de reais, né? São 10.962.000, uma quantia significativa. A pedido da parte agravada, o juiz de primeiro grau determinou o bloqueio cautelar dos valores, mas ao realizar, né, esse bloqueio foi excedido em muito o limite do que foi e do que é discutido no processo. A bem da verdade, senhores desembargadores, só pelo valor de aquisição foi bloqueado o patrimônio dos agravantes, algo em torno de 33 bilhões de reais, entre veículos, patrimônio pecuniário em conta e imóveis, né? Isso tudo devidamente documentado nos autos. Quando a gente traz a atualização para valores reais atuais e foram anexados também nos autos do agravo, as avaliações dos imóveis, a gente está falando de um patrimônio de 61 milhões de reais, ou seja, o bloqueio cautelar realizado pelo juiz de primeiro grau é excessivamente superior a 6 vezes o montante discutido na ação. É importante trazer a Vossas Excelências que o próprio juiz de primeiro grau, em um momento anterior, quando provocado, e essa decisão posteriormente foi formada por uma questão formal, era um embargo de declaração e ele decidiu sem oportunizar a manifestação da parte contrária, eu vou aqui pedir a licença de Vossas Excelências para trazer aqui o que cita o juiz de primeiro grau sobre essa questão especificamente. Diz ele, decisão de folhas 1645 e 1647 do processo de primeiro grau que originou o presente agravo. Abro aspas. Através de simples consulta à matrícula dos referidos imóveis, já se faz possível perceber a excessividade do bloqueio imposto aos promovidos. Então, o próprio juiz que proferiu a decisão agravada em um momento anterior reconheceu a excessividade do bloqueio. Todavia, senhores desembargadores, em posterior decisão, o juiz mudou sem nenhum fato novo de entendimento e trouxe a argumentação de que o valor dos imóveis, né, não provariam, né, não se mostraria suficiente para caracterizar o suposto excesso. Quando, a bem da verdade, uma simples soma matemática, aritmética, de apurar valores, né, já totalizaria aí esse excesso. E mais ainda, excelências, a gente está falando aqui de questões fáticas que foram apresentadas nos autos. Um dos imóveis que a parte agravada trouxe aí como uma justificativa para bloqueio cautelar do patrimônio foi comercializado por um dos promovidos pelo valor de 10 milhões de reais. E existem 3 imóveis nesse mesmo prédio bloqueados para cautelar uma ação de 11 milhões. O segundo ponto, senhores embargadores, que chama a atenção, diz respeito ao bloqueio cautelar, né, nos autos do processo originário que ensejou o presente agravo, para uma outra ação conexa. Existe um segundo processo que possui as mesmas partes, né, e um fato diferente, mas também um pedido de indenização, e nesse segundo processo, o mesmo magistrado indeferiu
a tutela de urgência para cautelar o valor de mais de 17 milhões de reais. Então, essa decisão não foi recorrida à época, não houve nenhum fato novo, mas chamou a atenção que o mesmo magistrado de primeiro grau, de ofício, ao indeferir a liberação do excesso, determinou nos autos do primeiro processo o bloqueio cautelar de mais de 17 milhões de reais. E essa postulação não foi sequer requerida pela parte agravada. Então, a gente está tratando aqui de um bloqueio cautelar realizado na fase de conhecimento. Não estamos aqui se furtando da possibilidade do bloqueio. Na verdade, a gente concorda desde o início. O que se está postulando aqui, perante essa augusta Câmara, é a liberação do bloqueio excessivo. Nós estamos falando de 2 executivos que foram brilhantes em suas carreiras, mas estão em idades avançadas. Pelos próprios fatos discutidos nos processos, não conseguem nenhuma recolocação profissional. Um já tem 73 anos de idade, o outro tem 66, e que estão com patrimônio que serviria para utilizar na velhice, na sua aposentadoria, praticamente todo bloqueado. O desembargador relator, de forma brilhante e liminar, já determinou a liberação dos valores que pertinhem ao bloqueio em conta judicial e aos veículos, e se reservou a apreciação da liberação dos imóveis, né, quando do mérito do presente agravo. E é o que se postula aqui, a liberação desse excesso e que se mantenha o bloqueio especificamente ao valor discutido no primeiro processo. E os agravantes apresentam, né, dentro da lista de imóveis, os que podem ser bloqueados, né, mas que se limite a esse valor que é discutido aqui. Então, nesses termos que se pede deferimento, eu agradeço a Vossa Excelência pela atenção, é sempre um prazer estar aqui, e os agravantes esperam e pleiteiam que se faça justiça e que se dê provimento ao presente agravo. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Edson Rezende pela sustentação oral e já passo a palavra ao doutor Afonso Carlos Rosa Filho para falar pela parte agravada, Grande Moinho Cearense S.A. Muito obrigado, excelência, eminente desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, relator do presente caso, na pessoa de quem saúdo os demais eminentes desembargadores que integram esta egrégia Câmara, douta representante do Parquet, douta representante da Defensoria Pública, nobres colegas advogados, ilustres serventuários, a todos que nos acompanham, meus cumprimentos. Excelências, conforme expusemos em nossas contrarrazões, em nosso agravo interno, bem como em manifestação ulterior apresentada no caderno processual, o agravo de instrumento, ora em julgamento, não deve ser conhecido porquanto flagrantemente intempestivo, sem olvidar que esbarra também no óbice intransponível da preclusão consumativa. Principiando pela preliminar de intempestividade, o artigo 220 do Código de Processo Civil, do Código Fux, como consabido, prevê a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro do exercício subsequente, e o comando, a clareza semântica do comando normativo não impede a prática dos atos processuais no período suspensivo. De sorte que, havendo a disponibilidade, a disponibilização de uma decisão judicial no período suspensivo, a publicação perfectibilizar-se-á no dia útil imediato e o correspondente prazo processual irá fluir a partir do dia 21 de janeiro, se dia útil for. E é o que professa a jurisprudência uníssona, remansosa e iterativa do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Eu peço venha a vossas excelências para reproduzir pequenos excertos de alguns arestos do STJ que colacionamos as nossas contrarrazões, agravo interno,
de relatoria de Sua Excelência, o eminente ministro Afrânio Vilela, precedente recente, 2024, abro aspas. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses de intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo acuó para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro, inteligência do artigo 220 do CPC. No caso concreto, prossegue Sua Excelência, como a intimação ocorreu em 16 de janeiro de 2017, uma segunda-feira, o prazo teve início no dia 23 de janeiro de 2017, segunda-feira, e terminou em 10 de fevereiro de 2017, sexta-feira, revelando-se intempestiva a apelação interposta no dia 13 de fevereiro de 2017, segunda-feira. Em causa, passando flagrantemente ao largo da clareza semântica das normas jurídicas de regência e da jurisprudência clara, remansosa do STJ, os agravantes entenderam que a publicação da decisão agravada teria ocorrido no dia 21 e a contagem do prazo a partir do dia 22 de janeiro. A decisão interlocutória foi disponibilizada no diário no dia 7 de janeiro. A intimação se perfectibilizou no dia 8 e a contagem dos 15 dias úteis para a interposição do agravo de instrumento, a contagem se iniciou no dia 21 de janeiro. E para que deitemos luzes sobre a verdade real, pedindo vênia ao colega que me antecedeu na tribuna, nos autos originários, as folhas 3071, SAGE, antes da migração para o PJE, consta uma certidão clara nesse sentido. E peço vênia a vossas excelências para reproduzir o teor de referida certidão. Certifico que o ato abaixo, constante da relação número tal, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de janeiro de 2025. Considera-se data da publicação o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada. O prazo terá início, a contagem do prazo terá início em 21 de janeiro de 2025, conforme disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Portanto, excelências, é chapada a intempestividade do recurso, razão pela qual não deve ser conhecido. Ato contínuo de raciocínio, a irresignação também se depara com o óbice intransponível da preclusão consumativa. Com efeito, os agravantes, o decreto de indisponibilidade adversado pelos agravantes foi adotado pelo juízo acuó em limine litis. Os agravantes apresentaram um pedido de reconsideração na origem e apenas após o pedido de reconsideração interpuseram agravo de instrumento em 2023, agravo de instrumento que vossas excelências acertadamente não conheceram, inadmitiram. Haja vista, como se diz, que pedido de reconsideração não tem um condão de interromper nem de suspender o prazo recursal. E quando se analisa, fazendo um cotejo entre os dois agravos, observa-se que os agravantes não tiveram cuidado de alterar uma vírgula entre os dois agravos. Colacionamos um quadro comparativo nas nossas contrarrazões, no nosso agravo interno, e se observa que não há aqui, os pleitos recursais são os mesmos. De modo que há também aqui o óbice da preclusão consumativa a impedir também por essa razão o conhecimento da insurreição. Há de argumentando tanto, o decreto de indisponibilidade, no caso concreto, as indenizações colimadas pela companhia hora recorrida, hora gravada, ultrapassam sobejamente os 40 milhões de reais, devido aos inerentes consectários legais de correção monetária e juros moratórios. A se reduzir a indisponibilidade dos bens, logo mais o decreto restará defasado. O fumus boniuris, para que se mantenha a medida incólume, só ganha musculatura. Na origem já houve a produção de prova pericial que endossa os argumentos autorais.
Do outro giro, o perigo de mora só também se evidencia. Para que se tenha ideia, excelências, o eminente desembargador José Ricardo irá se recordar, em um determinado momento da marcha processual, o juízo de planície reduziu o alcance do decreto de indisponibilidade e fê-lo em desalinho ao contraditório e ampla defesa. Interpusemos o agravo de instrumento, Sua Excelência, o eminente relator, monocraticamente anulou a decisão agravada, e os réus, corréus na origem, o corréu Roberto Schneider, mesmo ciente de que, com a decisão do tribunal, o decreto de disponibilidade teria sido restabelecido, criou uma pessoa jurídica, integralizou o capital dessa pessoa jurídica com um desses imóveis indevidamente liberados, e quando o ofício chegou na serventia para que houvesse, se levasse a efeito o restabelecimento, a serventia retornou informando a impossibilidade de fazê-lo devido à integralização do bem ao capital social dessa pessoa jurídica. De sorte, excelências, que não há aqui não há falar em excesso, requer-se a vossas excelências, e aqui fazendo uma observação, o que pretendem os agravantes, data venha, é se beneficiar da própria torpeza, e aqui vale invocar, calha fiveleto, invocar o brocado latino, nemo trupitudine em sua alegre hipotese. A ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. Recursos intempestivos e buscando se desencilhar da torpeza de terem reiteradamente manejado recursos intempestivos. Com essas razões expositas, requer-se a vossas excelências se dignem de não conhecer do agravo de instrumento, haja vista sua chapada intempestividade, sem olvidar o óbice intransponível da preclusão consumativa. Acaso vossas excelências entendam por conhecer a resignação, o que se admite ad argumentando, negar-lhe provimento, mantendo incólume o decreto de indisponibilidade. Agradeço e desejo a todos uma excelente tarde. Passo a proferir o meu voto e, inicialmente, eu cumprimento a ambos os causídios, doutor Edson Rezende e doutor Afonso Carlos Lustosa Filho, pelas judiciosas e eloquentes sustentações orais, cada qual defendendo o direito do seu constituinte sob, naturalmente, a ótica com que enxergam o direito que possuem. Há duas preliminares aqui para serem resolvidas, colegas, e quanto à preliminar de intempestividade do recurso, eu não enxergo a menor viabilidade para sustentar o reconhecimento dessa intempestividade. E eu faço por um motivo muito simples, desembargador Eduardo Castro Neto. Essa decisão agravada, ela foi realmente disponibilizada no Diário da Justiça no dia 7 de janeiro de 2025. Nós sabemos que em 7 de janeiro de 2025 os prazos processuais estavam suspensos até o dia 20 de janeiro de 2025. De maneira que a publicação dessa decisão ela só veio a ocorrer em 21 de janeiro de 2025, ou seja, no dia seguinte ao término do prazo de suspensão dos processos judiciais. Não há que se falar em intempestividade no caso concreto. E sendo publicada a decisão agravada em 21 de janeiro de 2025, o prazo começou a fluir no dia seguinte, dia 22 de janeiro de 2025. E, contando-se os 15 dias úteis, só se encerraria realmente em 11 de fevereiro de 2025, de maneira que o recurso aqui é flagrantemente, para usar uma expressão do doutor Afonso Carlos, que eu vou tomar emprestada, é chapadamente tempestivo. Com relação à preclusão consumativa alegada, pelo fato de a matéria já ter sido discutida em outro recurso anteriormente, a minha compreensão é que não deve ser aceita, porque neste recurso sob julgamento, os agravantes rebatem decisão posteriormente proferida nos autos em trâmite do primeiro grau, que manteve a constituição patrimonial sobre todo o acervo patrimonial deles, ou seja, sobre
recursos e aplicações financeiras sobre veículos e bens imóveis. E como essa questão continua a ser discutida nos autos de primeiro grau, alvo de várias decisões judiciais e impugnações também, entendo que deve sim ser aceito o argumento dos recorrentes, não havendo como esbarrar no óbice da preclusão consumativa da matéria. E, na questão de fundo, eu pontuo para o colegiado que, perante o juízo singular, o Grande Moinho Cearense ingressou com uma ação de conhecimento em que pleiteou uma medida cautelar visando a indisponibilidade de bens dos antigos gestores do moinho. Eram os executivos e o moinho atribui aos executivos um desvio de recursos, que ainda não está suficientemente esclarecido nos autos. Isso vai ser objeto de aprofundamento cognitivo, né? Mas ainda não se tem a certeza, ou pelo menos um título que possa legitimar a constrição patrimonial, pelo menos na extensão em que foi concedida pelo juiz de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade de contas bancárias e aplicações financeiras, veículos e muitos bens imóveis. Eu, quando me deparei com este agravo de instrumento aqui sob julgamento, eu reconheci que havia realmente um excesso na ordem judicial de primeiro grau, inclusive porque estava levando os executivos, ora agravante, a uma situação periclitante, estavam sem recursos para prover até mesmo a própria subsistência e adimplir as suas obrigações usuais. E foi por isso que eu concedi uma medida liminar, que foi objeto de agravo interno, concedi a liminar no sentido de liberar os recursos financeiros dos agravantes que estavam bloqueados nos bancos e liberei também os veículos. Por quê? Porque os recursos financeiros, naturalmente, eles se destinavam à manutenção dos agravantes. Pessoas já de idade avançada, de difícil realocação no mercado de trabalho e que estavam privados dos recursos necessários à subsistência deles. Ficaram da noite para o dia desempregados, já eram idosos e ficaram sem condições de manter a própria subsistência em decorrência do bloqueio judicial imposto pelo juízo singular. E com relação aos veículos, naturalmente nós conhecemos, nós temos vivência e prática na vida jurídica, segundo dizem as regras da experiência. Esses veículos, naturalmente, eles iam, com o passar do tempo, se tornando obsoletos e desvalorizados. E chegaria a um momento em que não seria útil para o caso de uma eventual, e ainda hoje incerta, condenação dos réus agravantes no processo de conhecimento. Foi por isso que eu entendi que não era oportuno, conveniente e necessária a manutenção desses bloqueios, repito, contas bancárias e veículos. Com relação aos valores, aos imóveis que foram bloqueados, realmente foram bloqueados aqui, desembargador Carlos, muitos imóveis que perfazem valores, cifras milionárias, né? E, repito, estamos aqui em um processo de conhecimento, não se tem ainda um horizonte claro sobre o resultado dessa demanda, mas como se tratava de uma medida acautelatória que visava a construção de alguns bens imóveis, eu decidi manter essa construção desses imóveis por hora. Não estou fechando questão porque estamos diante de um agravo de instrumento em que a matéria ainda não foi devidamente aprofundada no juízo de primeiro grau. E o
o lastro jurídico que a parte agravante traz para que o tribunal libere todos os bens imóveis objeto da Constituição é o argumento de que esses bens imóveis seriam muito superiores ao valor pleiteado pelo Grande Moinho Cearense. Mas eu acrescento que são duas ações, 10 milhões num processo e mais não sei quantos milhões em outro. São duas ações que são, acho que dão uns 28 milhões se somadas, né? E um dos fundamentos em que se apoia a parte agravante para que o tribunal libere essa Constituição é que esses bens seriam superiores ao valor que seria pleiteado na ação de conhecimento pelo Grande Moinho Cearense. No entanto, a agravante traz como substrato, como amparo para essa alegação, um laudo unilateral. E ainda está pendente dessa avaliação desses bens perante o juiz de primeiro grau. Isso não me deixa seguro e confortável para, no momento, fazer qualquer avanço para liberar esses bens. De maneira que, com essas considerações, eu reafirmo que a minha proposta de voto é no sentido de manter, por hora, a decisão liminar que liberou as contas bancárias e as aplicações financeiras e os veículos, os automóveis dos agravantes, mas mantenho a constrição sobre os bens imóveis até que haja um novo cenário perante o juízo de primeiro grau. Esta é a minha proposta de voto, respeitando demais os entendimentos em contrário. Como voto do desembargador Correia. Pois não, senhor presidente, renovando aí os cumprimentos. Até lembrei desse processo, nós já julgamos um agravo anterior desse caso, né? Eu lembrei-me agora. Vossa Excelência também foi o relator, né, anteriormente, sim. Né? E aí lembrei-me aqui desse caso agora. E até porque Excelência, com relação a imóveis, tem mais liquidez do que veículos, né? Você tem a depreciação do imóvel é bem menor do que veículos, né? Sem dúvida, né? O voto está muito bem lançado, acompanho Vossa Excelência. Agradeço, desembargador Correia, como voto do desembargador Eduardo Castro Neto. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar os advogados pela brilhante defesa de seus pontos de vista e também agradecer a acolhida da presidência do desembargador Carlos Augusto Correia pelas gentis palavras proferidas. Analisando o voto em si, aqui nesta ação, já fica difícil reprochar qualquer aspecto. Diante da explicação do desembargador José Ricardo, então, tudo lapidar, preliminares inteiramente superadas e os aspectos, eventualmente, que possam ser discutidos ao longo da instrução justificam a decisão proferida. Acompanhe o relator. Proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. O julgamento é unânime e se encontra encerrado, e eu agradeço mais uma vez a presença e as sustentações orais brilhantes dos nobres causíveis. Agradeço. Na sequência, eu chamo a julgamento o agravo de instrumento número 65 da pauta do PJE, o agravante é espólio de Manuel Braga Neto, e o agravado é José Almeida Gomes da Silva. Pelo espólio de Manuel Braga Neto, requereu sustentação oral o advogado Eugênio de Araújo de Oliveira Lima, escrito na OAB Ceará, sob o número 18.264-A. Doutor Eugênio de Araújo de Oliveira Lima se encontra presente. Esse aqui está o nome. Chamado a realizar sustentação oral para a qual se inscrevera o doutor Eugênio de Araújo e Oliveira Lima, que falaria pela parte agravante, não atendeu ao chamamento para realizar sua sustentação oral, de maneira que eu já
proclamo o resultado do julgamento, que já foi votado no sistema provisório, no sistema PJE, e já se encontra unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator, desembargador Eduardo de Castro Neto. Julgamento unânime e se encontra encerrado. O resultado é esse: agravo de instrumento conhecido e não provido. Julgamento encerrado. Na sequência, chama a julgamento a apelação civil número 77, na pauta do PJE, também da relatoria do desembargador Eduardo Castro Neto, em que a apelante Memorial da Paz Participações Imobiliárias Limitada. E o apelado é o Ministério Público do Estado do Ceará. Pela parte apelante, requereu sustentação oral a advogada Fernanda Nogueira Lobo, inscrita na OAB Ceará, número 34.015. Boa tarde, doutora Fernanda. Relatoria do desembargador Eduardo Castro Neto. Doutora Fernanda, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório e lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral. Para sustentar os três, Memorial da Paz, participações imobiliárias pleiteando o provimento do recurso de apelação interposto contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da Segunda Câmara Civil da Comarca de Maracanaú. A referida decisão extinguiu sem resolução de mérito o pedido de alvará judicial que, em procedimento de jurisdição voluntária, requeria a exumação e incineração de restos mortais de 310 pessoas sepultadas entre 1990 e 2018, em razão da inadimplência contratual de seus familiares. Buscando regularizar a situação ou obter orientação quanto ao destino dos restos mortais, o apelante, o cemitério, de boa-fé, tentou notificar extrajudicialmente os contratantes, sem êxito, pois muitos se encontram em local incerto e não sabido. Diante disso, promoveu publicações em jornais de grande publicação em dezembro de 23 e janeiro de 24, com o objetivo de dar conhecimento aos interessados e na esperança de saldar os débitos. Contudo, não houve manifestação. Diante desse silêncio, o apelante foi obrigado a ingressar em juízo, pleiteando a referida autorização em estrita observância aos termos contratuais e legais. O parecer do Ministério Público, na primeira instância, emitiu parecer pela improcedência do pedido, alegando, em linhas gerais, a necessidade do contraditório das famílias, a abusividade da cláusula contratual, a não comprovação dos requisitos do artigo 77, parágrafo 2º da Lei de Registros Públicos, que trata da cremação de corpos recém-falecidos, a suposta violação ao sobreprincípio da dignidade da pessoa humana. Todavia, com o devido respeito, o parquê não indicou nenhum precedente judicial ou norma específica que fundamentasse tal posicionamento, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, a abusividade contratual, sem sequer apresentar qual seria a cláusula. O juízo de origem, acolhendo o parecer ministerial, concluiu que a via da jurisdição voluntária não seria mais adequada para a resolução da questão, extinguindo o procedimento sem análise do mérito por ausência do interesse de agir. Entretanto, excelências, as razões recursais demonstrarão, data máxima venha, o equívoco da decisão de primeira instância. Como primeiro ponto, importa destacar que o contrato de cessão de uso oneroso de jazigo, assinado por todos e com a ciência de cada contratante, conforme documentação já anexada à exordial, prevê expressamente a obrigação de pagamento das mensalidades e a taxa anual de conservação e manutenção da necrópole, de acordo com o plano escolhido por cada contratante. O contrato também estabelece de forma explícita que a falta de pagamento das prestações ou outros encargos contratuais, após 3 meses de inadimplência,
acarretará a rescisão automática de pleno direito da cessão de uso, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. Ademais, há previsão contratual de que, em caso de rescisão contratual pelo não pagamento das parcelas devidas, o cemitério poderá proceder com a exumação dos restos mortais, estando autorizado, inclusive, a removê-los ao ossuário coletivo, no caso de não ser indicada uma pessoa responsável pela transferência desses restos mortais. Por fim, o contrato também dispõe o dever dos usuários e seus herdeiros de comunicar ao cemitério qualquer alteração na mudança do endereço residencial ou comercial, no prazo de 15 dias a contar do evento. Outro ponto muito importante diz respeito à validade da cláusula resolutiva expressa. Já há entendimento do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a validade da cláusula resolutiva expressa, inclusive em contratos de consumo, desde que respeitados os demais ditames do Código de Defesa do Consumidor. Não há uma abusividade, apenas um instrumento de equilíbrio contratual. Embora o contrato previsse a possibilidade de resolução automática em caso de inadimplemento, falta de pagamento, o cemitério ele promoveu as notificações extrajudiciais e publicou em jornais de grande circulação, garantindo a ampla ciência e a oportunidade de regularização. É um negocinho para mexer. Portanto, a cláusula deve ser considerada eficaz, de pleno direito, permitindo a declaração da rescisão automática e a eleição da jurisdição voluntária para a autorização da exumação. Outro ponto muito importante diz respeito à celeridade e economia processual. Exigir uma ação judicial para cada um dos 310 contratos geraria sobrecarga ao judiciário e ônus excessivo ao cemitério. A jurisdição voluntária é a via mais adequada porque não há uma lite, né? Apenas se busca uma autorização para um ato judicial decorrente de uma rescisão contratual já estabelecida. Um quarto ponto importante diz respeito à inaplicabilidade do artigo 77, parágrafo 2º da Lei de Registros Públicos. O Ministério Público fundamentou-se no referido artigo, que trata da cremação de cadáveres recém-falecidos. No entanto, excelências, o caso em questão refere-se à incineração de restos mortais. É um procedimento distinto, aplicável apenas a corpos que já estão decompostos, só há apenas ossos. Para os restos mortais, a legislação ela não exige esses requisitos previstos no artigo 77, parágrafo 2º, ou mesmo a manifestação de vontade do falecido, ou o atestado de 2 médicos. A prestação do cemitério não se refere à cremação, que é um ritual funerário, mas sim à incineração dos restos sólidos, que inclusive é uma medida de caráter sanitário. Outro ponto muito importante diz respeito à lacuna legislativa que existe no município de Maracanaú. O município de Maracanaú ele não possui uma lei específica sobre a exumação em casos de inadimplência, o que cria essa lacuna normativa. Mas é importante destacar que a Constituição Federal, no seu artigo 30, bem como o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que atribui aos municípios a competência para regulamentar os serviços funerários, né? Inclusive, já existe até um projeto de lei em tramitação na Câmara Legislativa que prevê essa possibilidade de autorização para livre exumação após decorrido certo lapso temporal. Tal norma pode servir para Vossas Excelências como um parâmetro ou uma guia para o julgamento, né? Diante dessa ausência normativa, é possível e necessário aplicar a analogia, especialmente diante do princípio da isonomia. Diversos municípios, estados, prevêem a exumação de corpos após decorrido um lapso temporal determinado, né? Inclusive sem a necessidade de intervenção judicial, como é o caso de Fortaleza, Rio de Janeiro, Ribeirão, em Pernambuco e Minas Gerais. Observa-se, portanto, que tem uma farta analogia, matéria análoga, que trata dessa possibilidade de exumação, né, após decorrido um lapso temporal. Inclusive, variando entre 3 a 5 anos, essas legislações. E, no caso, em apreço, o sepultamento mais recente foi em 2018, portanto, já ultrapassado 7 anos. Né? Em muitos casos, negar o pedido apenas porque Maracanaú não editou uma norma própria é totalmente desarrazoado, né? Criar essa desigualdade é punir a empresa justamente por atuar em um município que ainda não regulamentou a matéria.
E essas são as minhas razões. Por todo o exposto, Excelência, gostaria de pedir, requerer a reforma da sentença recorrida para julgamento procedente do pedido e autorizando a exumação e a incineração dos restos mortais, em observância ao teor do contrato e às normas, por analogia e em obediência ao princípio da isonomia. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência considere a incineração como uma medida excessiva, autorizar a exumação e a transferência desses restos mortais para um ossuário coletivo, como está previsto no contrato, com a devida identificação de cada sepultado. E caso a publicação nos jornais de grande circulação não seja suficiente, permitir novos editais nos próprios autos, inclusive com a intimação da Secretaria de Saúde do município. Excelências, o que se busca não é violar a memória ou a dignidade dos sepultados, né? É dar cumprimento ao contrato e viabilizar a gestão responsável do cemitério, que tem arcado sozinho durante anos com a manutenção dos jazigos em situação de inadimplência por familiares que os abandonaram. Negar o pedido perpetua o problema, gera desigualdade entre os municípios e compromete a função social da atividade. Por essas razões, espera-se o provimento da apelação. Muito obrigada. Agradeço, doutora Fernanda Lobo. Você dá a palavra ao eminente relator, desembargador Eduardo Castro Neto, para proferir o seu voto. Excelentíssimo senhor desembargador José Ricardo Vidigal Patrocínio, muito digno presidente desta Câmara, desembargador Carlos Augusto Corrêa, Ministério Público, Defensoria Pública, servidores, parabenizar a doutora pela brilhante defesa realizada e peço venha para tecer alguns comentários de acordo com a maneira como o voto foi proferido. A apelação civil interposta pela Memorial Paz Participações Imobiliárias Limitada contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito o pedido de alvará judicial formulado em jurisdição voluntária para autorização de exumação e incineração de 310 corpos em jazigos inadimplentes por seus familiares. Especificamente, a tradução disso é a utilização de um alvará judicial para a obtenção desta autorização. E o cerne da questão é simplesmente se esta via processual ela pode ser aceita ou não. O alvará judicial é instrumento de jurisdição voluntária cabível apenas em hipóteses previstas em lei e quando ausente litígio, sendo inadequado para resolver controvérsias que exigem contraditório e cognição plena. Conforme foi expressamente relatado pela própria advogada em sua sustentação, os elementos do contrato firmado entre a Memorial da Paz Participações Imobiliárias e as pessoas que contrataram os jazigos é cheio de circunstâncias que podem e devem ser contraditas numa cognição quando foi devidamente ajuizado para discutir o mérito desse problema. O alvará judicial, infelizmente, não é a via processual mais apropriada. Além disso, temos outros aspectos aqui que entrariam no Código de Defesa do Consumidor e, para mim, o que mais ofende é a dignidade das pessoas que estão enterradas nesses jazigos. Por este motivo, entendendo que o alvará judicial não é a via processual cabível para o confronto de uma situação que, evidentemente, geraria discussão probatória, o recurso é desprovido. É como o voto, senhor presidente. Agradeço, desembargador Eduardo. Na sequência, eu voto eu, e eu também cumprimento a
valorosa sustentação da nobre causídica, que defendeu muito bem os interesses de seu constituinte, mas, doutora Fernanda, aqui nós estamos diante de um obstáculo incontornável, que é a utilização de um rito procedimental absolutamente inadequado para alcançar o objetivo visado pelo Memorial da Paz Participações Imobiliárias Limitada. O alvará judicial, na modalidade de jurisdição voluntária, ele é absolutamente inadequado para se determinar que que esses restos mortais dessas 300 e tantas pessoas sejam exumados e, consequentemente, incinerados para desobstruir os jazigos do cemitério. Há dificuldades incontornáveis em relação a isso, e não a matéria eminentemente contratual, a alegação de celeridade e economia processual, a analogia defendida por Vossa Excelência, a ausência de lei municipal defendida por Vossa Excelência, são questões que se colocam para além de um procedimento de jurisdição voluntária. Não é possível, sob esse prisma, se debater todas essas nuances, todas essas particularidades, com relevo para a dignidade da pessoa humana, para se deferir o objetivo visado pelo Memorial da Paz. De maneira que a via contenciosa é realmente a mais adequada e apropriada para que o cemitério, vamos dizer assim, possa vir a alcançar o seu objetivo, porque na modalidade estreita da jurisdição voluntária isso não é possível. As várias matérias defendidas pela nobre causística, matéria contratual, Código de Defesa do Consumidor, relação contratual, celeridade e economia processual, analogia, ausência de lei municipal no município de Maracanaú, são questões que extravasam os limites da jurisdição voluntária desse processo. Repito, com relevo para o princípio da dignidade da pessoa humana, que esses restos mortais eles não podem simplesmente ser colocados numa vala comum sem que haja o contraditório e a ampla defesa e até mesmo, quiçá, o adimplemento por parte dos familiares. De maneira que acompanho e parabenizo também o judicioso voto do eminente relator, mas a matéria aqui é bastante tranquila. Voto com o relator. Embargador Correia, como vota? Senhor presidente, renovando os cumprimentos, a doutora Fernanda Nogueira. Doutora Fernanda, cumprimentar Vossa Excelência. Senhor presidente, a gente vê aqui 310 corpos para autorizar a incineração. O pedido, com a devida vênia, doutora, é muito pesado, sabe? Eu acho reduzir a memória das pessoas a um número, sabe, qualquer coisa que não sirva, né? O pedido de alvará, claro que o advogado tem a liberdade de postular, e o judiciário, logicamente, de examinar a postulação ou as postulações, mas é uma via estreitíssima. Essas pessoas, com certeza, devem ter parentes, elas devem ter parentes, entendeu? E com todo respeito, né, uma via, um pedido muito pesado, digamos assim, para você, restos mortais, tocar fogo, jogar fora, né? É muito... A gente fica pasmo. Acompanha a relatoria, Excelência. Eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Agradeço mais uma vez a doutora Fernanda. Muito obrigada. Bom trabalho. Igualmente. A sequência chama a julgamento a apelação civil número 132 da pauta do PJE. Apelante é Helena Félix de Souza e apelado Banco Itaú BMG Consignado S.A. Pelo
Banco Itaú, BMG Consignado S.A., requereu sustentação oral a advogada Ana Virgínia de Andrade Silva, inscrita na OAB Ceará, número 36.602. Doutora Ana Virgínia de Andrade Silva, chamada a realizar a sustentação oral, não compareceu, até porque também o resultado é favorável aos interesses do cliente dela. E eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Na sequência, chama a julgamento apelação civil número 123 da pauta do PJE. Apelante é Idelzuís Nogueira Baltazar Ferreira e o apelado é o Banco Itaú BMG Consignado S.A. Quem requereu sustentação oral pelo Banco Itaú foi a advogada Ana Virgínia de Andrade Silva, OAB Ceará, número 36.602, que, a exemplo do processo anteriormente chamado e apregoado, não compareceu, e eu já anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Na sequência, chama a julgamento o agravo de instrumento número 209 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Gomes Correia. Agravante é Juliana Inácio Teixeira Cavalcante. E o agravado é Francisco Silas Duarte Cavalcante. Pelo agravante, requereu sustentação oral o advogado José Douglas Maia Peixoto, OAB Ceará, número 52.239. Boa tarde, doutor Douglas. Boa tarde a todos. Cumprimento. Pode ficar à vontade, doutor. A gente aguarda. Acho que não cabe, não. 209, relatoria Gomes Correia. Boa tarde a todos. Cumprimento cordialmente a... Doutor Douglas, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, eu lhe concedo o prazo de até 15 minutos para realizar a sustentação oral pela parte agravante. Juliana Inácio Teixeira Cavalcante. Cumprimento cordialmente a excelentíssima banca, bem como os servidores aqui presentes e os colegas advogados. Desde já eu peço desculpa por qualquer embargo ou situação fora da curva, já que essa é a minha primeira sustentação oral presencial. Excelentíssimos desembargadores, com devido respeito, venho demonstrar a necessidade de reforma da decisão que reduziu os alimentos provisórios fixados em primeiro grau no patamar de 4 salários mínimos. Ocorre que, desde o ajuizamento da ação em março de 2022, a realidade das partes mudou de forma significativa. A renda da agravante sofreu queda considerável, passando de aproximadamente R$ 9.500 para R$ 7.761. Já os gastos do menor aumentaram especialmente com a mensalidade escolar, que alcança hoje o patamar de R$ 2.822,21 e que, inclusive, terá reajuste no próximo ano letivo. De outro lado, a possibilidade financeira do agravado é infinitamente superior. Trata-se de renomado cirurgião plástico com ganhos expressivos, chegando a receber em uma única cirurgia o valor superior ao que a agravante percebe em todo mês de trabalho, como servidora pública. Não se pode ignorar essa discrepância gritante entre as rendas. É importante destacar que os alimentos têm como parâmetro não apenas a necessidade da criança, mas também o padrão de vida da família e a real possibilidade dos genitores, conforme dispõe a legislação civil e como reconhece a jurisprudência pacífica de nossos tribunais superiores. Ora, excelências, o filho não pode viver em abundância quando está com o pai e em situação de restrição quando está com a mãe. A igualdade de condições é essencial para que o menor mantenha sua dignidade, preservando seu padrão de vida a que sempre esteve acostumado. O valor atualmente pago, pouco mais de R$ 5.000, sequer corresponde ao preço de uma única cirurgia realizada pelo agravado. Não se trata, portanto, de pedido abusivo ou desproporcional, mas sim da efetivação do dever constitucional de assistência familiar. Diante disso, pugna-se
pela reforma da decisão agravada com a fixação dos alimentos provisórios em patamar não inferior a 6 salários mínimos, medida necessária para resguardar os direitos fundamentais da criança e assegurar-lhe uma vida compatível com a realidade econômica de seu genitor. É o que se requer com a devida vênia. 02, 03. Concluiu, doutor? Sim, excelência. 2 e 3, PJ. Eu dou a palavra ao desembargador Gomes Correia para proferir o seu voto na qualidade de relator. Não, senhor presidente. Doutor Douglas, não é isso? Isso. Renovando os cumprimentos, parabenizá-lo pela sustentação oral. Senhor presidente, é uma ação, esse agravo de instrumento, é uma ação de divórcio, guarda e regulamentação e convivência e alimentos, aliás. Aquelas ações realmente quando ocorre, né, a dissolução da sociedade conjugal. 4 salários mínimos, nós temos aí mais de R$6.000. E é uma situação, aqui a prática nossa é nunca alterar o quanto, né, fixado no primeiro grau. Até porque os alimentos, eles calculam para maior, outros para menor. A parte que quer receber, geralmente, ela quer receber mais, né? E, geralmente, quem quer pagar menos. E aí, uma cognição sumária, mesmo a nível de segundo grau, é muito difícil a gente só pesar e fixar esse valor. Eu creio que a proposta de voto aqui é para manter a decisão do juiz e aguardar uma futura apelação, caso ocorra, né, por ocasião da decisão final, né, da ação que ora tramita no primeiro grau. O voto, excelência, é no sentido de desprover o agravo de instrumento manejado. É o voto. Agradeço ao desembargador Correia. Como vota o desembargador Eduardo Castro Neto? Acompanho o relator na manutenção da decisão agravada. Na sequência, eu voto e eu inicio cumprimentando o doutor Douglas pela judiciosa e eloquente sustentação oral, doutor Douglas, mas o voto do eminente relator aqui está muito bem calibrado, né? Muito bem calibrado no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, e o motivo principal para isso é que as alegações sobre as necessidades do alimentando, elas não estão ainda suficientemente demonstradas nos autos, e isso ainda vai ser objeto de aprofundamento cognitivo perante o juiz do primeiro grau, de maneira que sigo em todos os termos o voto do eminente relator e já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Agradeço, doutor Douglas, mais uma vez. Agradeço, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Na sequência, essa apelação civil 145 da pauta do PJ, apelante Raimunda Mota Rocha e outros. E o apelado é Cornélio Carmo de Albuquerque. A doutora defensora pública requereu citação oral, mas para falar pela parte apelante, mas o voto é no sentido de dar provimento ao recurso, eu indago se dispensa. Ok. A doutora defensora pública dispensa a sustentação oral e eu anuncio o resultado do julgamento, está unânime, gente. Anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Colegas, andamos bem até aqui, vamos suspender durante 5 minutos. Ok? Na sequência, a gente retoma com o julgamento do agravo do instrumento número 150. Ok? Alex, suspenda aí 5 minutos.